Olá, meu nome é Paulo Cogos, estou fazendo esse vídeo para falar sobre obsolescência programada, um tema que os críticos do capitalismo amam citar como se disso decorresse o fato de que nós devêssemos rejeitar o capitalismo. Isso é mais uma falácia, isso é mais uma fobia estatista. Então eu vou fazer esse vídeo para explicar o problema da obsolescência programada e por que disso decorre a necessidade de defender ainda mais, com ainda mais afinco, a propriedade privada e rejeitar o estatismo. Bom, já chegou um monte de espectadores, isso é bom. Obsolescência programada. Críticos do capitalismo idiotas, como aquele economista mainstream babaca do Galbraith, escrevem que o capitalismo produz demais coisas desnecessárias. E que produz de forma a obrigar o consumidor a consumir mais do que ele precisa para vender ainda mais quinquilharia para o proletariado. E aí ele escreve no livro dele que um dos problemas disso é a obsolescência programada, onde os produtores fariam produtos pouco duráveis de propósito para obrigar o consumidor a ir lá e comprar ainda mais, enriquecendo os capitalistas malvadões. Bom, isso é uma coisa ridícula que ele está falando pelo seguinte: obsolescência programada de fato existe. Ela é real. E ela pode ser benéfica para o consumidor ou pode ser maléfica, dependendo de como ela é feita. Então, sim, ela existe e o empresário não é santinho. Ele pode não ser um demônio, como os socialistas dizem, mas ele também não é Santa Catarina de Siena. Existem empresários que fabricam produtos que poderiam durar muito mais, mas eles fazem mal feito de propósito para obrigar o consumidor a comprar mais. Sim, existe. Como isso poderia ser resolvido? Com mais capitalismo, eu vou explicar por quê. Primeira coisa, a obsolescência programada pode ser extremamente desejável. Não é economicamente racional fazer um produto com uma durabilidade extrema, sacrificando outros atributos, inclusive o preço, por exemplo. Se o governo proibisse os empresários de fabricar produtos com menor durabilidade do que seria tecnicamente possível, nós acabaríamos com a vida dos pobres. É importante que exista no mercado produtos com menor qualidade e melhor preço, para que o pobre possa ter acesso. Então, esse discursinho socialista de que nós deveríamos proibir a obsolescência programada é um discurso elitista que diminuiria a qualidade de vida dos pobres. Outra coisa é que não seria nem um pouco econômico, nem para o consumidor, nem para o empresário, obrigando todos a pagar mais por um produto que deveria custar mais barato. Por exemplo, se eu fabricar um liquidificador enrustecido de campanha que eu poderia usar ele na guerra para matar o inimigo com ele, de tão durável que ele é. Um liquidificador que duraria 50 anos. Para que eu quero pagar mais caro num liquidificador que dura 50 anos se eu posso pagar mais barato num que dura 5 anos? Então eu sacrificaria o design, sacrificaria várias das suas funções e sacrificaria um preço mais barato por causa de um liquidificador que dura 50 anos. Para que serve isso? Para nada. Imagina que eu fizesse um computador que durasse 10 anos. Para que eu faria isso se daqui a 6 anos o computador vai estar obsoleto pelo próprio avanço tecnológico e você necessariamente vai querer trocar por um computador com mais memória, etc., que acompanhe o avanço da tecnologia daqui a 6 anos. Então você pagou por 4 anos de durabilidade excessiva. Para quê? Além disso, nem sempre você vai querer pagar hoje, no presente, por um produto extremamente durável, quando você pode substituí-lo no futuro por um outro produto, dado que a taxa de retorno do capital poupado é positiva. Então sim, você pode querer pagar mais barato num produto para poupar o resto e assim ter um retorno de capital. Um gasto no futuro é menos pior do que um gasto no presente. Qualquer um que estude um básico de finanças sabe disso. Ok. Agora, e aquele empresário que resolve fazer um produto pouco durável só para explorar o consumidor? Isso existe? Existe. Eu te garanto que existe, porque nós temos ali Jacogos Dermocosméticos que fabricam produtos de excelente qualidade. E já chegaram para nós... Oba, tudo bom? Já chegaram para nós e falaram: por que vocês não diluem um pouco o produto para o consumidor ser obrigado a repor mais? Porque essa não é a filosofia da nossa empresa. A filosofia da nossa empresa é priorizar a qualidade e o resultado para o nosso consumidor. Mas tem empresa que é sacana e que faz isso mesmo, que dilui, faz um produto de baixa eficiência para obrigar o consumidor a pagar mais. Sim. Agora, o empresário que faz isso, ele está incorrendo em 3 riscos muito grandes. O primeiro é que ele está correndo o risco de perder espaço para a concorrência. Se o consumidor é inteligente e percebe isso, ele vai para a empresa que fabrica um produto que lhe beneficie mais.
Segundo que, ao aumentar a demanda de maneira artificial, obrigando o consumidor a repor o seu produto, ele não tem a garantia de que o consumidor vai repor o produto da empresa dele. Sim, o consumidor vai ser obrigado a comprar o produto com mais frequência, mas quem disse que ele vai comprar dessa empresa? Ele pode muito bem comprar na concorrência, é mais um risco que ele está correndo. E o terceiro é que um produto com menor qualidade tende a fidelizar menos o cliente. As marcas que fidelizam o cliente tendem a ter diferencial pela qualidade, não tanto pelo preço. Então esse é mais um erro que o empresário desse está cometendo. Mas, eu concordo, o consumidor nem sempre age de maneira racional. O mundo é imperfeito. Existe gente ruim em tudo quanto é lugar. E daí? Será que disso segue que o governo deveria intervir no mercado? Ora, existem fornecedores desonestos, existem clientes chatos. Não estou nem falando de desonestidade. Desonestidade pode ser fraude, aí você poderia realmente entrar na justiça. A justiça deveria ser privada também, não deveria haver governo para nada. Mas vamos considerar o seguinte, tem cliente chato, tem patrão abusivo, tem empregado preguiçoso. O mundo é imperfeito, perfeição é lá no céu. Santo Agostinho falava, a diferença entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Aqui é a cidade dos homens, aqui é podre mesmo. Agora, tudo que acontecer, você vai pedir para o governo intervir, aí nós vamos ter um pesadelo, nós vamos ter uma distopia. Então a obsolescência programada ocorre. Mas dizer que o governo deveria intervir é um non sequitur gigantesco. Aliás, a intervenção do governo é pior. Porque como nós poderíamos nos livrar da obsolescência programada desordenada? Bom, a primeira coisa é a inteligência, a racionalidade do consumidor. Mas se o governo intervém, o consumidor se acomoda. E as virtudes que devem ser cultivadas para que o consumidor seja um consumidor inteligente são apagadas. Desaparece o incentivo para o consumidor se aperfeiçoar, desaparece os incentivos para que haja empresas especializadas em avaliar os produtos e fornecer essa informação a baixo custo para o consumidor. Todo tipo de rating, de reputação e assim por diante. Se o governo intervém, desaparece os incentivos econômicos para que essas empresas surjam. Então, o problema está se agravando. A segunda coisa é que os governos, todos, são inflacionários. Ao longo da história é muito fácil verificar isso. Todos os governos causam inflação. E quando existe inflação, não existe incentivo para que as pessoas poupem, para que mais tarde consumam um produto de maior qualidade, que lhe traga maiores benefícios a longo prazo. Na inflação, há um incentivo a um consumo imediato exacerbado antes que a moeda se desvalorize, porque existe a expectativa inflacionária, e os governos fazem isso. E a terceira coisa, pedir para que o governo intervenha numa situação dessa, violando a propriedade privada, é obviamente uma relativização da propriedade privada. E toda vez que a propriedade privada é relativizada, aumenta a preferência temporal, ou seja, as pessoas passam a pensar a curto prazo. Elas querem os benefícios aqui e agora, porque no futuro nada garante a propriedade privada delas. Quanto mais o governo intervém, quanto mais nós abandonamos a ética e relativizamos a propriedade privada, mais a preferência temporal aumenta. E para que as pessoas realmente queiram parar para pensar a respeito dos seus hábitos de consumo e avaliem melhor aquilo que elas estão consumindo e queiram um produto de maior qualidade, mais durável, é preciso que haja propriedade privada. Porque para que eu vou comprar um produto durável se o governo vai me roubar? Vou comprar um meia boca mesmo, para durar pouco, porque a propriedade privada está em perigo. Então, do fato de existir obsolescência programada, segue que o governo deve ser abolido e a propriedade privada deve ser defendida. É exatamente o contrário do que esses economistazinhos babacas, mainstream, keynesianos, socialistas defendem. Bom, sobre obsolescência programada é basicamente isso. Mas eu sugiro também que vocês se interessarem pelo tema, leiam alguns economistas explicando com detalhes. Lew Rockwell tem um artigo bom sobre isso. Agora eu vou ver se tem alguma pergunta. Eu gostaria de pedir, deveria ter falado isso no começo do vídeo, para que as perguntas sejam sobre o tema da live. Porque às vezes eu estou falando de economia, o cara fala da encíclica. Então vamos ver se tem alguma pergunta pertinente. É Galbraith o nome do economista que eu citei, o economista, né? Um pilantra metido economista. Keynesiano desgraçado. Bom, aí tem uma pergunta aqui sobre Marlon Gabriel pergunta de quem é a culpa da desigualdade social. A desigualdade social não é um mal intrínseco. O que é um mal é a pobreza. O que é um mal é o fato de algumas pessoas viverem passando necessidades.
Aliás, todas as pessoas passam necessidades porque nós vivemos num mundo de escassez e a pós-escassez é um mito socialista. Agora, o problema não é a desigualdade social. O problema são as injustiças que são cometidas por algumas elites espúrias e que geram mais pobreza. E muitas vezes, nesse processo, existe uma concentração de mercado que gera uma desigualdade absurda mesmo. Mas não, o problema não é desigualdade, o problema é a injustiça. Então, exemplo. Existem empresas gigantescas, bilionárias, e todos esses empresários bilionários, que são os CEOs dessa empresa aí, defendem o socialismo, doam dinheiro para o Partido Democrata. Por quê? Porque as políticas socialistas, democratas, geram concentração de renda através da destruição do pequeno empreendedor. A legislação trabalhista impede que o empregado monte o seu próprio negócio e assim concorra com o seu patrão. E é isso que aprofunda as desigualdades sociais desordenadas. Porque desigualdade é algo ordenado. Deus criou os homens de forma desigual, com diferentes dons. O objetivo não é você ter igualdade. Isso é inveja. O objetivo é você se santificar. Bom, o que mais? É interessante que onde quer que haja propriedade privada e capitalismo, você acaba criando uma grande classe média, né? E onde tem socialismo, você tem uma elite de bilionários e o povo passando fome. Então, é absurdo. Fidel Castro era a elite de Cuba. O irmão dele, Raul Castro, é a elite de Cuba. O Kim Jong fucking shit lá, Kim Jong-un, ele é bilionário e o povo passa fome. Quando você vê um socialista falando de desigualdade social, bate nele, só isso. O Luiz Eduardo Ardovino pergunta qual a tendência desse fenômeno da obsolescência programada numa futura sociedade sem Estado, um ancapistão. A tendência é que a obsolescência programada continue existindo, mas que ela seja cada vez mais benéfica, algo economicamente racional. Algo que realmente atenda aos interesses do consumidor por um pacote de custos-benefícios. E que a obsolescência programada desordenada, aquela fruto da avareza do empresário, tenda a desaparecer. Tenda a desaparecer. Eu não falei que vai desaparecer. Porque a ideia de alguns libertins de que uma sociedade sem Estado seria um mundo de pôneis saltitantes em planícies floridas é mentira. Uma sociedade sem Estado vai ter os mesmos problemas, vai ter gente ruim, vai ter avareza, vai ter crime, vai ter guerra, vai ter doença, vai ter fome, vai ter todos os problemas que tem hoje. Só que vai ter um problema a menos. Nós não vamos ter o problema do Estado. Ela já ajuda bastante, né? Bom, Paulo César pergunta quando vai rolar a live sobre CNH, Carteira Nacional de Habilitação, que deveria ser abolida. A próxima. Muito boa ideia. Aliás, eu tô pensando em fazer a próxima sobre o caso Charlie Gard, o bebezinho que foi morto pelos malditos da Justiça Europeia. Morreu hoje, acho. Mas eu ainda não tô emocionalmente preparado para fazer essa live porque eu ia xingar demais. Então, a próxima CNH, talvez depois Charlie Gard. Abraço.